Nós estamos num esforço concentrado. Como, já disse em outras vezes, um atleta que vai para a concentração antes da sua competição, para se dedicar àquela preparação. E, historicamente, os cristãos, os primeiros cristãos, eles reservavam esses 40 dias anteriores à Semana Santa como um período de dedicação maior aos exercícios espirituais, de preparação para a Semana Santa e, mais especificamente, para o domingo de Páscoa. Porque nas primeiras igrejas cristãs, extremamente perseguidas pelo Império Romano, o batismo só acontecia uma vez por ano e era no domingo de Páscoa. Então, durante aqueles 40 dias de preparação, inspirados nos 40 dias de Jesus no deserto, em preparação para o seu ministério, para lá ele foi levado pelo Espírito depois de ter sido batizado, inspirado naquela experiência, a liderança, então, a liderança cristã da época, lá do primeiro, segundo século, entendeu que todo aquele aspirante a membro do corpo tinha que passar por um período de concentração, muito jejum, muita oração, muita leitura dos textos bíblicos, mas não apenas aqueles que queriam entrar, e também aqueles que tinham se afastado e queriam voltar, porque nós sabemos pela história que as perseguições eram muito, muito pesadas e, às vezes, alguns dos nossos antepassados na fé fraquejavam, dobravam o joelho diante da estátua de César e eram excluídos da comunhão. E quando eles decidiam que queriam voltar, queriam se arrepender do seu momento de fraqueza, aquelas primeiras comunidades cristãs colocavam aquele irmão que estava retornando para um período de reconciliação com a comunidade, com Deus. Não era batizado de novo, mas acompanhava a mesma preparação dos catecúmenos, daqueles que iriam se batizar. Então nós, no entendimento de que precisamos aumentar a nossa intimidade com Deus, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, propusemos à igreja os 40 dias com Ele no deserto. Os devocionais, jejum, oração, autoexame. E aí eu lhe pergunto, como está a sua jornada com Ele no deserto? Quais dessas dinâmicas, desses exercícios espirituais você tem procurado praticar? Eu sei que não é fácil, toda mudança de hábitos é difícil. A gente começa no primeiro dia cheio de vontade, né? Não, agora eu vou para a academia, e vai, compra roupa, compra o tênis, vai no primeiro dia, vai no segundo dia, na semana seguinte, estou com uma dor aqui e tal, isso aqui. Pronto, já era, já acabou. Tem que persistir. Não, esse dia eu não consegui ler, então eu não vou ler mais. Não, persista, continue. Mas ficaram tantos para trás, não importa, pega dali em diante. Mas persevere, persevere, porque temos muito a ganhar com isso. Por exemplo, os 6 devocionais dessa semana, de segunda a sábado. Olha as perguntas colocadas nos devocionais, só para vocês terem uma ideia. Você tem conversado com seu pai? Você tem guardado algum ressentimento ou tem exercitado o perdão? Em quem você tem se inspirado como modelo? O que você tem contemplado no seu tempo livre? A telinha do computador ou a natureza que o Senhor criou? Qual tem sido a sua resposta à generosidade de Deus? Qual foi a última vez que você convidou alguém para visitar a sua igreja?
esses foram os títulos dos 6 últimos devocionais. O de amanhã já está pronto. Domingo passado, deixei para fazer no domingo, achando que ia ter um tempinho entre uma celebração e outra, e ficou para depois da celebração da noite, e eu só consegui mandar, já eram 11 e tanto da noite. Dessa vez eu não cometi esse erro, e ele já está pronto, e vai ser enviado para você, não tão tarde. Mas nós ainda temos muito a caminhar. Chegamos à metade, estamos mais ou menos na metade. Não desperdice essa oportunidade. Comece a mudar os seus hábitos. Comece a mudar alguns hábitos, a adquirir novos hábitos. Faça alguma coisa. Porque nós temos visto aqui, inclusive na série anterior de mensagens, lá do Sermão do Monte, nós temos visto que as expectativas de Jesus em relação aos seus discípulos são muito grandes. Nós vimos nas palavras de Jesus, não é Paulo, não. Né? Paulo está meio que, estão querendo cancelar Paulo. Não, não é nas palavras de Paulo, é nas palavras de Jesus, no Sermão do Monte. Há expectativa para aqueles que seguem o Senhor. Não basta dizer que segue, tem que mostrar que está seguindo. E como eu frisei enfaticamente, hoje de manhã, eu costumo ser mais enfático pela manhã do que de noite. Não é para fugir da manhã não, tá? É que são abordagens diferentes. Tiago não deixou barato. Tiago disse claramente, se a sua atitude não mostra que a sua fé é real, então você está mentindo para você mesmo. Você acha que tem fé, mas não tem. Porque quem tem fé, prova a fé que tem pela sua atitude. Não adianta dizer que acredita e não faz nada. E Tiago joga duríssimo, diz, você acredita? Os demônios também. E nenhum deles vai para o paraíso, amigo. Então não adianta você dizer que acredita. Não adianta um dia você ter levantado a mão. A sua vida mudou depois dessa experiência, desse momento. Porque se não mudou, é bom você rever os seus conceitos. Segundo Tiago. E Jesus vai até além de Tiago. Porque lá no Sermão do Monte, como vimos em Mateus capítulo 7, Jesus diz que no final dos tempos, lá no último dia, diante do trono, no momento do julgamento, pessoas chegarão para ele e dirão, Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo, aquilo outro em teu nome. E veja que até fizeram coisas. Não ficaram inertes. Fizeram coisas. Mas Jesus, então, de forma assustadora, responde para elas, não conheço vocês. Para longe de mim. Gente, imagina, uma coisa é você dizer que crê e não está nem aí. Outra coisa é você dizer que crê, achar que crê, está fazendo coisa e chega lá na frente e Jesus chega para você, quem é você? Eu não te conheço. O que você está fazendo aqui? Para mim, é a parte mais assustadora da Bíblia. Apocalipse, perto disso, é fichinha. Até porque no Apocalipse a gente nem vai estar lá, vai ser arrebatado antes, então não está nem preocupado com isso. Agora, essa de você chegar diante do trono e Jesus dizer que não me conhece, eu não quero ouvir um negócio desse. Então, tudo o que eu puder fazer, eu farei. Nós queremos, por favor, não me entenda mal, nós cremos que a salvação é pela graça mediante a fé. Não há dúvida em nós em relação a isso. Mas vejam o que o autor da carta aos Hebreus disse para nós no capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, para serem separados, para serem diferentes, porque sem santidade, sem essa atitude diferente, ninguém verá o Senhor. Seja lá quem tenha sido o autor da carta aos Hebreus, porque não há consenso, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, não há consenso. O fato é que os nossos
antepassados na fé reconheceram que essa carta era inspirada por Deus. E nós, então, cremos que a gente tem que se preocupar e a gente tem que se esforçar em buscar a santificação. Citando agora aqui uma pessoa bem mais próxima de nós, o Thomas Edison, criador da lâmpada, o inventor da lâmpada, ele tem uma frase que tem muito a ver com esse negócio de salvação e santificação. Eu acho até que tem, talvez você ache que não, mas vamos ver. Ele dizia o seguinte: o sucesso, a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração, trabalho duro. Para ele chegar num modelo de lâmpada que fosse economicamente viável, ele torrou centenas de diferentes experimentos até chegar em uma que tivesse vida prolongada, que desse para você reproduzir numa produção em escala. Muito trabalho duro. Esse negócio, não, temos que buscar uma inspiração. Tudo bem, inspiração é importante. Então, a salvação, que é pela graça, mediante a fé, é o primeiro passo. É o nascer de novo, é o ser regenerado. Mas depois disso, nós precisamos de muito trabalho duro. E por isso aqui a gente tem aqui repetidamente exortado a igreja, exortado, edificado e consolado, né? Porque a gente nessa de tentar correr, a gente às vezes cai. É natural e precisa daquele abraço, não, chega aqui junto, vamos lá, você não está sozinho. A gente tem insistido nisso. Está na hora de sair do berçário. Está na hora de mudar de vida, está na hora de crescer. Está na hora de se tornar parecido com Jesus. Que esse é o significado de ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. É alguém que busca a semelhança do Pai. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto, né? De uma forma geral, várias pessoas que se dizem cristãs e não têm absolutamente nada de diferente de todas as outras pessoas, e não deveria ser assim. Eu creio, sinceramente, que não deveria ser assim. Esse é o propósito dessa nossa caminhada de 40 dias no deserto. É ser um incentivo, um estímulo a que você se dedique um pouco mais, a que você se esforce um pouco mais para adquirir hábitos espiritualmente saudáveis que possam levar você a um processo de crescimento espiritual. O que você tem feito para crescer espiritualmente? Pare e pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. O que você tem feito? Por que você não aplica as sugestões dos devocionais? É um começo. Eu citei aqui várias delas. E hoje nós falaremos do tema central do Evangelho, a salvação. Mas associado a esta questão que eu levantei antes, a santificação, a mudança de vida. Porque eu volto a afirmar, cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas parece que algumas pessoas não entendem muito bem o que significa esse negócio de graça. Um grande teólogo alemão do início do século XX, assustado, vocês podem até dizer, não, isso é coisa do século XXI, cristãos que não se esforçam, que não buscam a santidade, isso é coisa do século XXI, do pós-modernismo. Não, gente, Dietrich Bonhoeffer, esse camarada, ele dedicou a vida dele à busca por uma transformação de vida.
Ele como pastor, como teólogo, como líder, sempre buscando estimular as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. E ele levou muito a sério isso, tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, ao invés de fugir da Alemanha, ele permaneceu na Alemanha, ao invés de se anular, de se calar diante do que estava acontecendo, ele se envolveu com o movimento de resistência ao nazismo, foi preso no final da guerra e foi executado. Então ele pagou com a própria vida, porque ele entendeu que tinha que agir, que um cristão não pode ficar calado diante da injustiça. E ele agiu, e foi com o sacrifício da própria vida. E Bonhoeffer, ele costumava dizer que muitos cristãos confundem a salvação pela graça com a ausência da necessidade do esforço pela santificação. Essa confusão, segundo ele chamava de graça barata. As pessoas estão confundindo as coisas, estão achando que é de graça. É de graça. Você não tem que fazer nada por merecer. Mas uma vez recebido, aí cabe a você fazer alguma coisa, sim. Buscar justamente o caminho do Senhor. E ele enfatizava muito isso, ele criou retiros espirituais, ele buscou desenvolver técnicas, métodos de exercícios espirituais que ajudassem as pessoas a crescerem espiritualmente. Ele se dedicou a isso, realmente, bastante. O problema é que nem sempre nós realmente queremos isso. Será que é verdade mesmo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Vamos lá? Muito bem! João 3,16. Vamos ler juntos João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso aí. Esse todo mundo decora. Lembrando que Jesus, ele citou essa expressão quando ele estava conversando com Nicodemos, um fariseu, membro do Sinédrio, juiz em Israel, portanto, membro da Suprema Corte deles lá, que foi procurar Jesus de noite, escondido, e perguntou para Jesus: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus respondeu para ele: você tem que nascer de novo. E Nicodemos, rindo, pô, eu já sou velho, como é que eu vou voltar à barriga da minha mãe? Ao que Jesus lhe respondeu: pô, cara, você é um juiz em Israel, dá uma resposta dessa, boboca, desse jeito? Ô, meu amigo, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. O reino é de Deus. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo da água, que é o símbolo do arrependimento, e do espírito, é o símbolo da regeneração espiritual. Quem não nasce da água, do arrependimento e do espírito, da regeneração, não entra no reino de Deus. E então ele vai e fala isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Só que a própria afirmação já mostra que há aqui uma contrapartida, há um condicionante. Deus amou o mundo, sim, a prova disso está em Jesus, mas não é para todos. É para todos, mas acaba não sendo. Por que não? Porque nem todos creem.
E a grande questão hoje que está crescendo nos púlpitos, em alguns púlpitos, é uma interpretação, a meu ver, e eu não estou sozinho nisso, muito teólogo pensa como eu não sou teólogo, mas sou historiador, mas muitos teólogos pensam como eu, que é um equívoco acreditar que o amor de Deus é tão grande que todos, independente das suas escolhas, das suas atitudes, se salvarão ao final. Há uma linha ministerial que tem pregado isso. E há vários teólogos dizendo que isso é completamente incompatível com o Evangelho. É incompatível com João 3,16. Porque João 3,16 não diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos se salvem. Ponto. Ele não disse isso. Jesus não disse isso. Disse que para todo aquele que nele crer. Então tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você crê, isso gera resposta em você. Isso tem que gerar alguma resposta em você. E aí a gente volta para a história da santificação. E se fica ainda alguma dúvida em relação a isso, é só andar mais 2 versículos e vai para o 18. Se você está com a sua Bíblia aberta, João 3,18, eu vou ler para vocês até o 21. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Se há uma condenação, é porque está havendo um julgamento. Concordam? É uma questão lógica. Qual é o julgamento? O próprio Jesus diz qual é. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A graça de Deus em entregar seu Filho está sendo contraposta, respondida pela vaidade do ser humano, que prefere seguir a sua própria vontade, os seus próprios desejos, e não a vontade de Deus na sua vida. É uma escolha livre do indivíduo, ele escolhe o que ele quiser. Mas não venha depois dizer que Deus é malvado porque você escolheu o que você quis e recebeu o que você plantou. Porque a palavra de Deus diz claramente, não se engane o homem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Mas tem muita gente achando que Deus é Papai Noel. Deus é pai moderno, que diz para a criança, eu já vi isso, tá? Filhinho, guarda o celular. Não. Filhinho, guarda o celular, porque senão você vai ficar sem sobremesa. Não. Filhinho, por favor, guarda o celular. Aí já nem responde mais, sabe? Ignora. Cadê minha sobremesa? Ah, está aqui, filhinho. Tem gente achando que Deus é isso. Não é. Eu garanto para vocês. A Bíblia mostra claramente que Deus não é esse tipo de pai frouxo que a gente vê nos shoppings hoje em dia. Isso não existe, não. Se ele manda você parar de fazer uma coisa, você não para de fazer, você vai sofrer. Vai sofrer. Porque ele diz claramente que aquele que ama, disciplina. Aquele que ama, impõe limites. Quem não impõe limites, não ama. Porque realmente impor limites dá trabalho. É chato impor limites. É muito mais fácil deixar correr. Ah, faz se você quiser. E é exatamente isso que de púlpito tem sido dito. Faça o que você quiser. Porque se você creu, você está salvo. E pode fazer o que você quiser, não tem limite não. Mas não é o que a Bíblia diz. Então, nessa campanha de 40 dias, em busca de um crescimento espiritual, a gente tem que se convencer disso. De que é esperado
de nós uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Não é fácil, mas é necessário. Assim como você jamais vai se tornar um atleta de elite se você não se dedicar aos seus treinamentos. Você jamais se tornará semelhante a Jesus se você não adquirir hábitos espirituais. Simples assim. Você nunca vai emagrecer se você não mudar a sua alimentação. Não tem mistério. Ah, mas eu conheço uma pessoa que come pra caramba e é magro. Sim, é um ponto fora da curva. Nós temos um amigo aqui na igreja. É verdade. Verdade. Você que está em casa não entendeu, né? Não tem problema não. Mas realmente o Tsai, ele é um ponto fora da curva. Mas olha que é bom não achar que vai ser assim com todo mundo, porque não é. Não é assim com todo mundo. Em nossa vaidade, nós achamos que podemos fazer o que queremos e que não haverá consequências. Nós estamos sendo ensinados dessa forma. E isso é um engano terrível, que traz consequências difíceis. Gente, o texto que acabamos de ler, ele é muito claro. Deus quer que todos se salvem. Jesus morreu por todos, para que todos se salvassem. Mas agora a bola está contigo. Você que tem que crer em primeiro lugar e, depois de crer, agir. Da fé para os atos. Não foi só Tiago que falou isso, não foi só Paulo que falou isso, o próprio Jesus falou isso no Sermão do Monte, como vimos. Atos de justiça, que são feitos por aqueles que vivem pelo Espírito. Deus nos ama de forma maravilhosa e a morte do Filho dele é prova disso. A entrega do Filho dele para morrer por nós é uma prova disso, do amor de Deus por nós. Ele não é malvado porque ele vai permitir que você escolha para onde você vai. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. É a própria pessoa que vai fazer a sua escolha de não crer ou de não transformar aquilo que ela diz que crê numa realidade na sua vida. Aí a escolha é da pessoa. Ela é que está decidindo não ir viver para sempre com Deus. A decisão é dela, não é de Deus. Eu sei que para alguns irmãos cristãos, né, da assim chamada teologia reformada, isso que eu estou falando aqui é heresia. Eu sei disso, tá? Então me desculpem os irmãos reformados, mas como eu sou batista, eu creio numa coisa chamada livre-arbítrio. Tá? Eu não creio num Deus que escolheu previamente quem ia se salvar e quem não ia. Eu não creio nisso. Tá? Graças a Deus sou batista, então nós batistas não cremos nisso. Eu sei que tem muito batista que crê, mas isso é outra história. Então, o que nós cremos, está lá nos princípios batistas, é que cabe a nós escolher. Jesus não morreu por alguns, pelos escolhidos. Ele morreu por todos. E a graça não é irresistível, como dizem os nossos irmãos reformados. A graça, ela é recebida pela fé, se você quiser. É como nós cremos. E para mim, sinceramente, faz todo sentido. Porque eu vejo na palavra de Deus, Deus enviando os seus profetas para chamar a atenção do seu povo. Vocês estão indo no caminho errado. Vocês vão sofrer. Parem de fazer isso. Quantas vezes os profetas não dizem um negócio desse? Vocês estão loucos? Vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo? E o povo estão nem aí. Como é a nossa sociedade. Está nem aí. Não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. É um delírio. Uma loucura coletiva. Todo mundo achando que não vai ter consequência. Vai ter consequência, sim. Vai ter. E é eterna. Eterna. Mas ninguém está nem aí. Mas Deus está. Deus enviou, por exemplo, o profeta Jeremias
para dizer para aqueles líderes de Israel, lá de Judá, em Jerusalém, gente, olha só, Deus está mandando avisar para vocês que os babilônicos virão, vão conquistar a cidade e vocês serão levados para o exílio. É a vontade de Deus. Não resistam. Quem resistir vai morrer. Aí os falsos profetas, os profetas do paz, onde não tem paz, começaram a agredir Jeremias, a ponto de quebrarem os dentes dele. Por favor, não faça isso comigo. Pegaram pedras e quebraram os dentes de Jeremias, para ele parar de falar o que as pessoas não queriam ouvir. Jogaram ele num poço seco, mas era um poço. E ele só não morreu naquele poço porque ele foi salvo por um egípcio. Gente, é muito louco isso. O livro de Jeremias, ele traz umas coisas assim que você fica assustado. Os seres humanos daquele tempo, lá de 580 a.C., são os mesmos de hoje, gente. Ninguém quer ouvir aquilo que não cai bem no seu ouvido. Esse cara está louco. Vamos procurar outro que fale alguma coisa que nos agrade. O profeta Ezequiel, para mim, um dos versículos mais importantes nesse significado da escolha humana, que reforça essa nossa posição como batistas, de crer que nós temos a nossa responsabilidade no processo. Ezequiel 33:11. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra Ezequiel 33:11. Porque diz ali, o Senhor por meio do profeta Ezequiel: Filho do homem, diga à nação de Israel, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus é bom, não quer que ninguém morra. Isso, está aqui escrito. Não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não quero que vocês morram. Não quero. Não me alegra nem um pouco isso. Antes, tenho prazer em que eles, os ímpios, se desviem dos seus caminhos e vivam. Se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem. Olha a urgência de Deus por meio do profeta. Voltem. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por quê? Vocês iriam morrer, ó Israel. Por que vocês escolhem um caminho que vai levar vocês para a morte? Quando o filho mais novo daquela parábola contada por Jesus escolheu queimar a herança dele, o pai deixou. O pai não impediu. Mas quando o filho se arrependeu e voltou, foi recebido. Mas veja, ele disse para o irmão mais velho que ficou, o seu irmão estava morto. E voltou à vida. Já notaram isso? Ele estava morto. No momento que ele disse para o pai dele, para mim você está morto, me dá minha parte da herança que eu vou torrar, ele morreu para a família. Morreu. No momento em que nós decidimos nos afastar de Deus, intencionalmente, nós estamos mortos. Mas a qualquer momento, podemos nos arrepender, como aquele filho mais novo se arrependeu, e voltar. É o que o Senhor está falando pelo profeta Ezequiel. Voltem, voltem. E já que eu citei Jeremias, em Lamentações, o livro mais barra pesada da Bíblia, a meu ver, né? Você acorda ali de manhã, não, Senhor, eu preciso de uma palavra de esperança, Senhor.
Mostra na tua, revela, Senhor, na tua palavra. Aí tu abre lá em Lamentações. Ah, pronto, já era. Acabou teu dia. Acabou teu dia. Cuidado com a roleta russa evangélica, bíblica, né? Costuma dar esse tipo de coisa aí. Lamentações é um livro mais barra pesada da Bíblia. Mas, olha só esse trechinho aqui, coisa linda. Lamentações 3, de 19 a 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece. Desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ele é bom para aqueles que o buscam. Você está buscando o Senhor? É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meus irmãos, a misericórdia de Deus não tem fim. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Mas você tem que buscá-lo. A escolha é sua. Você tem que crer. A escolha é sua. Você tem que querer ir para a luz. A escolha é sua. E isso é todo dia. Ah, mas eu já fiz a minha escolha. Quando? Há 20 anos. E de lá para cá você fez o que da sua vida? Ah, eu fui viver. Gente, não é assim. É diário. Não é que você vai se salvar todo dia, não é isso. Mas você tem que escolher o caminho do Senhor todo dia. Você se alimenta todo dia, você respira toda hora. Por que você não vai fazer exercícios espirituais todo dia? Tem que fazer todo dia. E aí a gente vai e encontra a restauração, a reconciliação com Deus. E é isso, você está com a sua Bíblia aberta, encaminhando já para o final. Abre em 2 Coríntios, capítulo 5. Não vou ler o texto todo, de 11 a 21. Vou ler apenas de 17 a 20. Se alguém está em Cristo, olha só, se, condicional, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em outras versões, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E por isso, tudo se faz novo em nós. As coisas velhas se passaram. E assim nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou consigo mesmo e, em seguida, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Paulo gostava de explicar bem as coisas, bem explicadinho. Eu sigo mais ou menos esse caminho aqui. Algumas pessoas acham que é redundante. Vai reclamar com Paulo. É nele que eu me inspiro. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, nós que cremos nisso, a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só a responsabilidade que você tem. Por isso que eu perguntei lá atrás, você está convidando alguém para ir à igreja com você? Você está convidando alguém para conhecer Cristo em você? E não, se chegar perto não vai gostar do que vai ver. Esse é que é o problema, né?
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meus filhos, por que é que vocês vão prosseguir num caminho que vai levar vocês para a morte? Voltem, reconciliem-se com Deus. E como eu disse lá no início, os 40 dias de preparação para o batismo eram também os 40 dias de reconciliação daqueles que tinham se afastado, daqueles que tinham caído na sua relação com Deus. Qual é a sua escolha? O que é que você quer fazer para a sua vida? Você quer seguir na graça de Deus, se esforçando para se tornar cada vez mais parecido com Jesus, ou quer continuar seguindo os seus próprios caminhos, a vaidade humana? A escolha é sua. Eu não posso fazer essa escolha por você. Reconciliar-se com Deus, praticar a verdade e se dirigir para a luz, ou continuar nos seus próprios caminhos? Qual é a sua escolha? Concluindo, portanto, a Bíblia é a narrativa do amor de Deus. Nós permanecemos vivos unicamente pela misericórdia de Deus. Se não fosse por ela, já teríamos sido consumidos. A graça de Deus se manifestou no sacrifício de Jesus por nós, e esse sacrifício nos reconciliou com o Pai. Mas em nossa vaidade, preferimos, muitas vezes, nem sempre, ainda bem, mas às vezes, preferimos seguir os nossos próprios caminhos. De um lado, o amor, a misericórdia, a graça, a reconciliação, a salvação, a santificação. E do outro, o que é que a gente tem do outro lado? De um lado é a porta estreita, é o caminho apertado, que conduzem à salvação. Do outro lado é a porta ampla, o caminho largo, mas que conduz à perdição. Isso está no Sermão do Monte. Está no Sermão do Monte, gente. É Jesus falando, não é Paulo, não é Tiago, é Jesus. Por isso que foi tão bom a gente ter ficado aqui meses em cima do Sermão do Monte antes de começarmos os nossos 40 dias no deserto com ele. E eu convido a você, vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, vamos nos santificar, nos separar para Deus na presença dele, pela vontade dele, pelo amor dele, para ele. Qual é a sua escolha?